Atualidade no ar para falar agora sobre a crise na relação dos Estados Unidos com a Venezuela, a escalada, deste conflito. A professora de Direito Internacional da URGS, Tatiana Skeff, já está na linha conosco. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Matheus? Tudo bem, Rosane? Tudo bem. A gente está acompanhando, inclusive agora, reta final do ano, festividades de Natal, essa escalada do conflito. No Conselho de Segurança da ONU, nesta semana, os Estados Unidos reforçaram que vão impor, fazer cumprir sanções contra a Venezuela na máxima extensão permitida. E agora, no dia de ontem, a Rússia se manifestou condenando a ação dos Estados Unidos. A Rússia disse que os Estados Unidos estão promovendo pirataria e banditismo no Mar do Caribe. Professor, até onde vai a escalada deste conflito? Como a senhora e os colegas especialistas estão observando, essa ofensiva do governo de Donald Trump aqui muito perto do Brasil, na região da Venezuela? Pois então, é uma situação bastante complicada na medida em que essa ação viola flagrantemente o direito internacional. Se nós formos olhar o que prescreve, por exemplo, a Carta das Nações Unidas, ela vai dizer que qualquer ameaça ou uso da força seriam proibidos desde 1945, quando ela foi criada, essa organização. Então, o que a gente percebe é que os Estados Unidos não só têm feito ameaças, como também têm utilizado da força, fazendo ataques a essas embarcações, não apenas pegando essas embarcações, como a gente chama no direito, arrestando essas embarcações para fins de que elas não cheguem à costa venezuelana e possam gerar, enfim, fruto econômico da venda do petróleo. Mas mais do que isso, todos os ataques que já vêm sendo realizados pelos Estados Unidos em outras embarcações, causando morte de indivíduos, isso faz com que a gente tenha flagrantes violações do direito internacional e da Carta da ONU. Esse é o grande panorama e o que foi bastante debatido também no âmbito do Conselho de Segurança essa semana. No âmbito do Conselho de Segurança, diversos países se manifestaram, exceto Grã-Bretanha, por exemplo, o grande parceiro dos Estados Unidos, que não teceu todas as letras no sentido de dizer que o Donald Trump estaria agindo de maneira correta, mas apoiando essas medidas. Por outro lado, todos os outros países rechaçando esse uso da força aberto por parte dos Estados Unidos, inclusive manifestações do Brasil no sentido de que ela violaria a Carta da ONU. Tatiana, a gente que está aqui, vizinho, a Venezuela de certa forma fica no nosso quintal, nós somos muito próximos e a gente fica preocupado que isso possa resultar de uma guerra de grandes proporções, porque potências como a Rússia e a China têm interesse em defender a Venezuela e são interesses comerciais. Ninguém, nem Estados Unidos, nem China, nem Rússia estão muito preocupados com a liberdade, vou fazer assim entre aspas, a liberdade do povo venezuelano. A preocupação acima de tudo é o petróleo. Tem risco de um conflito de maiores proporções aqui envolvendo essas potências justamente numa briga por petróleo? Eu diria que, claro, o petróleo é um grande motivador na medida em que a Venezuela tem grandes proporções de petróleo na sua costa, de modo que, obviamente, ela acaba fazendo com que a sua economia seja bastante voltada a extração e também a venda do petróleo. Então, claro, atingir essas embarcações petroleiras no sentido de evitar que elas cheguem à costa tem um impacto econômico na economia venezuelana, mas, por outro lado, a gente também nota que o Donald Trump, ele, como é que eu posso dizer, ele se nutre desses conflitos, Ele também se nutria, por exemplo, quando tínhamos a questão envolvendo Israel, quando temos ainda a questão envolvendo Rússia e Ucrânia. Então, me parece também uma pauta da política externa do Donald Trump, essa ideia de sempre manter ativo conflitos, de modo que ele possa solucioná-los, que também foi um motivo pelo qual ele achava que deveria ter ganho o Nobel da Paz no ano passado, Não, desculpa, mais cedo esse ano, já estou mudando de ano aqui. O que acontece é que eu vejo essa situação com bastante, assim, cautela,
no sentido de que sim, pode escalar se Maduro resolver fazer frente aos Estados Unidos. Claro, sim, fazer frente a um dos maiores exércitos do mundo seria um tiro no pé, porém, por outro lado, eu vejo que poderia haver uma escalada se isso acontecesse. Pois esse é justamente o ponto, né? A Venezuela sozinha não conseguiria nem começar uma guerra com os Estados Unidos se houvesse a disposição, né, do governo americano de intervir dessa maneira, com esse grau de envolvimento, né, dentro do país. A dúvida que fica, Rússia e China, de que maneira hoje elas estão inseridas no governo Maduro e qual seria a disposição delas em proteger a Venezuela? Isso fica claro nas manifestações, né, e no tipo de relação que foi estabelecida nos últimos anos com o chavismo pelos governos da China e da Rússia? Então, em relação à Rússia, eu vejo mais uma ideia de discurso, porque, por exemplo, quando a gente também via a atuação dos Estados Unidos em apoio a Israel, a Rússia também se manifestava de maneira contrária nos fóruns internacionais. Então eu vejo muito uma pauta discursiva por parte da Rússia, até mesmo porque ela se encontra em meio a um conflito armado com a Ucrânia. Então acredito que ficaria muito nesse âmbito de fazer com que os Estados Unidos talvez recuem na sua ofensiva. Por outro lado, eu diria que a China, claro, a China não tem uma tradição militar de intervir em nome de outros países. Por outro lado, a gente nota também que é uma questão de interesses. Quando vamos falar da China, a gente tem que lembrar que a China tem uma grande influência no continente africano, mas não apenas isso, ela tem estendido também alguns interesses agora na América do Sul, na tentativa de criação de ligação de portos entre o Pacífico e o Atlântico. E, claro, isso não passaria pela Venezuela, mas um conflito na região poderia trazer prejuízos para esses interesses econômicos da China. Então, eu diria que a China talvez poderia exercer um pouco mais de pressão, sobretudo em relação ao tamanho da sua economia frente à economia americana, e haja vista todos os embates que a gente já tem visto entre as economias americana e chinesa, mas não apenas isso, é uma fonte de influência talvez maior, eu diria maior que inclusive a Rússia nesse momento. Bom, os venezuelanos vivem há muitos anos, Tatiana, uma situação absolutamente caótica, tanto que nós tivemos essa diáspora, né, de milhões e milhões de venezuelanos migrando para outros países, principalmente para a Colômbia e para o Brasil, para o México, enfim, aqui para a América Latina, outros com maior poder aquisitivo para os Estados Unidos, porque o Maduro se transformou na Venezuela num tirano que acaba, enfim, fraudando eleições e ou se ganha porque adotou medidas como excluir adversários e tudo que a gente viu. Bom, diante deste cenário, para os venezuelanos que não têm perspectiva de sair dessa crise, o que a senhora e os seus colegas que têm estudado esse assunto veem no cenário futuro? A probabilidade maior é de que o Maduro, para evitar uma guerra, para evitar que tenha mais caos no seu país, que ele acabe cedendo, se retirando e se exilando até em outro país? Se falou até da possibilidade de ele se exilar no Brasil ou na Turquia? Então, eu diria que, claro, essa situação da Venezuela, ela já está sob a atenção do continente americano como um todo, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, da OEA, que já emitiu diversas, não só resoluções, mas também sentenças no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a situação tanto das eleições quanto da restrição de direitos, sobretudo de associação e reunião. Então, nós temos tido essa atenção no meio, digamos, do direito internacional por parte da OEA em relação ao que acontece na Venezuela. Claro que a política da América do Sul como um todo é uma política sempre diplomática, no sentido de estabelecer um contato, um diálogo, para fazer com que a gente não tenha não só uma perspectiva de grande
continuidade de mobilidade humana, mas não apenas isso em relação até mesmo a fazer com que o direito seja seguido. E aqui eu não me refiro apenas ao direito internacional dos direitos humanos, senão também à própria Constituição venezuelana. A grande questão é que essa atuação americana acaba fazendo com que a gente tenha uma talvez maior necessidade de buscar um diálogo com Maduro, e isso não funciona de maneira rápida. A gente sempre visualiza melhores resultados quando há tempo de conversa. E essa aceleração que a gente tem visualizado a partir desses bombardeios e desses arrestos de navio por parte dos Estados Unidos, uma tentativa de acelerar essa questão. Tanto que nosso ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele falou que poderia novamente chamar, né, as autoridades venezuelanas para fins de uma conversa, no sentido de tentar mediar essa situação. Mas eu não vejo que Maduro vá sair do poder e tampouco vejo que ele, digamos, peça asilo em outro país caso haja, né, uma maior interferência por parte dos Estados Unidos em termos de uso da força. Eu acho que ele tentaria fazer frente e isso causaria maior prejuízo à população, com certeza, porque viver numa guerra é, inclusive, algo que temos visto, né, não apenas na situação russo-ucraniana, como também na questão da faixa de Gaza, que diversos direitos são violados. Então, é sim uma situação dramática, eu diria. E como disse a Rosane, né, a população mais pobre que não conseguiu deixar o país é que acaba, né, ficando na linha de frente. Professora de Direito Internacional da URGS, Tatiana Skeff, analisando para a gente um pouco desse cenário tenso na Venezuela e a ofensiva dos Estados Unidos. Um excelente final de ano, obrigado aqui pela participação conosco, professora. Muito obrigada, boas festas, um ótimo 2026.